Capítulo 14. Alvião e Trolha. Naquela mesma noite voltava Barbicane e companheiros a Tampatal, e o engenheiro Murchison tornava a embarcar no Tampico para Nova Orleans. Tinha de engajar ali um exército de operários, e de trazer consigo, no regresso, a maior parte do material. Os sócios do Gun Club ficaram em Tampatal, para organizarem os primeiros trabalhos com o auxílio da gente do país. 8 dias depois da partida, voltava o Tampico à Baía do Espírito Santo acompanhado de uma esquadrilha de barcos de vapor. Murchison tinha conseguido angariar 1.500 trabalhadores. Nas tristes épocas da escravidão todo o tempo e trabalho que se empregasse em tal empenho teria sido perdido. Porém, desde que a América, terra da liberdade, não conta em seu seio senão homens livres, correm estes onde quer que os chama trabalho bem retribuído. Ora dinheiro é que não faltava ao Gun Club, que oferecia aos seus assalariados, além de uma féria elevada, gratificações consideráveis e em proporção. O operário engajado para a Florida podia contar, concluída a obra, com um capital depositado em seu nome no Banco de Baltimore. Murchison pôde, portanto, sem mais incômodos, escolher à vontade e levantar a bitola no que dizia respeito à inteligência e habilidade dos operários. É de crer que alistasse naquela legião do trabalho a flor dos maquinistas, fogueiros, fundidores, caleiros, mineiros, tijoleiros e trabalhadores de todos os gêneros, pretos ou brancos, sem distinções de cores. No dia 31 de outubro, pelas 10 horas da manhã, desembarcou toda aquela multidão nos cais de Tampatal. Imagine-se que movimento e que atividade haviam de reinar na pequena cidade, cuja população se elevou ao dobro no espaço de um só dia. Tampatal havia de lucrar enormemente com a iniciativa do Gun Club, não tanto com os operários, que imediatamente foram mandados para Stones Hill, como com a afluência de curiosos que a pouco e pouco foram convergindo de todos os pontos do globo para a Península Floridense. Nos primeiros dias trabalhou-se na descarga da ferramenta que viera na esquadrilha, assim como máquinas, víveres e grande número de casas de ferro, em peças separadas e numeradas, para se poderem armar. Pela mesma época ia Barbicane cravando as primeiras bandeirolas de alinhamento de um caminho de ferro de 15 milhas, destinado a ligar Stones Hill com Tampatal. São bem conhecidas as condições em que são construídos os caminhos de ferro na América, em rodeios a capricho, declives arrojados, obras de arte para peitos põem-se de parte, colinas sobem-se de escalada, vales saltam-se, e está feito um caminho de ferro que corre às cegas, sem se importar com linhas retas, nem custa grandes quantias nem grandes trabalhos, tem só um inconveniente: completa liberdade de descarrilamentos e de saltos. O de Tampatal a Stones Hill foi uma perfeita bagatela, que nem grande dinheiro nem grande trabalho exigiu para ficar pronto. Quanto ao mais, Barbicane era a alma daquele mundo que surgira à sua voz. Era ele quem tudo animava, e a todos comunicava a própria vida, entusiasmo e convicção, e em toda a parte estava, como se possuíra condão de ubiquidade, e sempre acompanhado de J. T. Maston, que desempenhava junto dele o papel de moscas umideira. Com Barbicane, nem havia obstáculos, nem dificuldades, nem hesitações, era tão mestre nos ofícios de mineiro, de pedreiro ou de maquinista como no de artilheiro, tinha sempre resposta pronta para qualquer pergunta, e resolução para qualquer problema. Sustentava correspondência ativa com o Gun Club ou com a fábrica de Goldspring, aguardando-lhe as ordens, no mole de Lisboro, o Tampico, sempre com as fornalhas acesas e o vapor sob pressão, a toda hora do dia e da noite. Saiu Barbicane no 1º de novembro de Tampatal com um destacamento de trabalhadores, e já no dia seguinte se erguia em volta de Stones Hill uma cidade de casas mecânicas, que cercaram de paliçadas, e em poucos dias, em relação a movimento e atividade, parecia uma das grandes cidades da União. A vida foi ali regulada disciplinarmente, e deu-se começo aos trabalhos em perfeita ordem. A natureza do terreno fora já reconhecida por via de sondagens cuidadosamente praticadas, e pôde-se dar começo à escavação a 4 de novembro. Naquele dia convocou Barbicane para uma reunião todos os chefes de oficina, e disse-lhes: Meus amigos, é conhecido de vós todos o motivo por que vos reuni nesta região selvática da Florida. Trata-se de fundir um canhão de 9 pés de diâmetro interior, com 6 pés de espessura de parede, e 19 pés e meio no revestimento exterior de pedra. Em suma, o que é necessário escavar é, por consequência, um poço de diâmetro de 60 pés e de 900 pés de profundidade. Mas esta obra momentosa há de estar concluída dentro de 8 meses, tendes portanto 2.543.400 pés cúbicos de terreno a extrair, em 255 dias, isto é, em números redondos, 10.000 pés cúbicos de desaterro por dia.
Esta obra, que nem dificuldade poderia dizer-se para 1000 operários que trabalhassem à sua vontade e com os movimentos perfeitamente desembaraçados, há de ser muito mais árdua no espaço relativamente apertado em que tendes de trabalhar. Entretanto, já que tal trabalho tem de fazer-se, feito há de ser, e conto tanto com a vossa habilidade, como com a vossa coragem. Às 8 horas da manhã deu-se a primeira enxadada no terreno da Florida, e desde aquele instante nem um só momento esteve ocioso o valente ferro nas mãos dos mineiros. Os operários revezavam-se de 6 em 6 horas. A operação, ainda que colossal, não ia além do limite das forças humanas. Bem longe disso. Quantos trabalhos há de mais real dificuldade, e nos quais é necessário combater frente a frente os elementos, em que se tem obtido bom resultado. Restringindo-se a obras análogas, bastará citar o Poço do Padre Joseph, construído perto do Cairo pelo sultão Saladino, e em tempos em que ainda não havia máquinas que centuplicassem a força humana, poço que alcança até ao nível do Nilo, a 300 pés de profundeza. E aquele outro poço aberto em Coblence pelo margrave João de Bade, que entra 600 pés pela terra dentro. Pois bem. Em suma, aqui o que havia a fazer? Triplicar essa profundidade, mas em largura decupla, circunstância que aliás tornava mais fácil a perfuração. Por estas razões não havia contramestre nem mesmo simples operário que tivesse dúvidas acerca do bom êxito da operação. Houve uma importante decisão tomada pelo engenheiro Murchison, de acordo com o presidente Barbicane, que permitiu ainda maior rapidez no andamento dos trabalhos. Fora estipulado num dos artigos do contrato que a columbiada havia de ser apertada por arcos de ferro forjado e batido quente. Era luxo de precauções inúteis, porque o colossal maquinismo podia evidentemente dispensar os tais anéis compressores. Desistiu-se portanto de tal cláusula, e daí veio grande economia de tempo, porque se tornou então possível empregar o novo sistema de escavação, já agora adotado na construção de todos os poços, e por meio do qual se vai fazendo a obra de pedra e cal simultaneamente com a brocagem. Graças a este processo extremamente simples, já não é necessário aguentar as terras com estroncas, é a parede construída que as aguenta com resistência inabalável, e que ao mesmo tempo vai descendo pelo próprio peso. Esta manobra não devia começar senão quando o alvião tivesse chegado à parte sólida do terreno. A 4 de novembro, 50 operários escavaram mesmo no centro do recinto da estacada, isto é, na parte mais alta de Stones Hill, uma abertura circular de 60 pés de diâmetro. A primeira camada que encontrou o alvião era uma espécie de terra vegetal preta, e tinha 6 polegadas de espessura. Seguiram-se uns 2 pés de areia fina, que se guardou com cuidado, porque tinha de servir para a feitura do molde interno. Depois da areia apareceu argila branca, bastante compacta, semelhante aos marnes de Inglaterra, a camada na espessura de 4 pés. Faiscou por fim o ferro das picaretas de encontro à camada dura do terreno, espécie de rocha composta de conchas petrificadas, muito seca, muito sólida e última que até afinal o ferro encontrou. Nestas alturas tinha abertura 6 pés e meio de fundo, e deu-se começo à obra de pedra e cal. Construiu-se no fundo da escavação uma roda de madeira de carvalho, espécie de disco bem cavilhado e de solidez a toda a prova, era furada no centro, e a abertura tinha diâmetro igual ao diâmetro exterior da columbiada. Em cima desta roda é que vieram assentar as primeiras bases da obra de pedra e cal, cujas pedras estavam ligadas com inflexível tenacidade por cimento hidráulico. Feito o revestimento interno, da circunferência para o centro, ficaram os operários encerrados num poço de 21 pés de largura. Acabada esta parte da obra, volveram os mineiros a picareta e alvião. Começaram a atacar a rocha mesmo por baixo da roda, com cuidado de a ir sempre aguentando em tins extremamente resistentes. Sempre que o buraco alcançava mais 2 pés, tiravam-se sucessivamente os tins, descia a roda pouco e em cima dela o maciço anular de pedra e cal, na camada superior do qual trabalhavam sem descanso os pedreiros, deixando regularmente distribuídos respiradouros por onde haviam de sair os gases durante a operação da fundição. Aquele gênero de trabalho exigia da parte dos operários extrema habilidade e constante atenção, mais de um foi gravemente e até mortalmente ferido pelos estilhaços de pedra, mas nem por isso afrouxou a atividade um só instante, quer de dia quer de noite, de dia, à luz do sol que, meses depois, irradiava 99 graus de calor por sobre aquelas calcinadas planuras, de noite, ao clarão de jatos de luz elétrica. O ruído da picareta batendo na rocha viva, as detonações das minas, o estridor das máquinas, os turbilhões de fumo espalhados no ar, envolviam então Stones Hill num círculo tal de terror, que nem manadas de búfalos, nem destacamentos de seminoles se atreveram a transpô-lo. Entretanto iam prosseguindo os trabalhos com toda a regularidade,
e os guindastes a vapor tornavam rápida a safa do aterro e entulho, obstáculos inesperados poucos, e das dificuldades previstas todos se foram saindo com habilidade. Decorrido o primeiro mês tinha o poço chegado à profundidade de antemão calculada em proporção do prazo, isto é, a 112 pés. Em dezembro era duplicada e em janeiro triplicada a altura. No decurso do mês de fevereiro tiveram os trabalhadores que lutar com um lençol de água que surgiu através da crosta de terra. Foi necessário recorrer a poderosas bombas e aparelhos de ar comprimido para estancar as águas e poder assim betumar o orifício das nascentes, como quem veda a abertura por onde um navio faz água. Por fim sempre conseguiram vencer-se as malditas correntes. No entretanto, em virtude da pouca consistência do terreno, a roda cedeu e em parte houve um desabamento parcial. Imagine-se qual seria a espantosa impulsão daquele disco de pedra e cal de 75 toesas de altura. O acidente custou a vida de alguns operários. Tiveram de se perder 3 semanas a escorar e consertar o revestimento de pedra e a tornar a pôr a roda nas condições de solidez primitiva. Mas, graças à habilidade do engenheiro e à potência das máquinas empregadas, volveu ao prumo a edificação, por momentos em risco, e os trabalhos de perfuração continuaram. Nenhum outro incidente interrompeu o andamento regular da obra, e a 10 de junho, 20 dias antes de expirarem os prazos fixados por Barbicane, tinha o poço, completamente revestido do seu paramento de pedras, atingido a altura de 900 pés. No fundo assentava a obra de pedra e cal num cubo maciço de 30 pés de espessura, no limite superior vinha nivelar com o terreno. Barbicane e os sócios do Gun Club felicitaram cordialmente o engenheiro Murchison, aquele trabalho de Ciclopes fora realmente concluído em extraordinárias condições de brevidade. No decurso dos 8 meses que levou a obra não deixará Barbicane um só instante Stones Hill, seguindo sempre de perto as obras de perfuração, não lhe dava menos constante cuidado o bem-estar e a saúde dos operários. Tão feliz que conseguiu evitar as epidemias que são vulgares nas grandes aglomerações de homens e tão fatais em regiões, como aquela, expostas a todos os influxos do trópico. Verdade é que muito operário pagou com a vida as imprudências inerentes a tão arriscados trabalhos, mas desgraças dessa ordem, aliás lamentáveis, não é possível evitá-las, são pormenores com que pouco se preocupam os americanos. Mais cuidado lhes dá a humanidade em geral do que cada indivíduo em particular. Barbicane, todavia, professava, por excepção, doutrinas contrárias, a que em todas as ocasiões dava aplicação. E por esta razão, graças aos cuidados dele, à inteligência que demonstrou e à intervenção que tinha em todos os casos difíceis, à prodigiosa e caritativa sagacidade que soube desenvolver, a média das catástrofes não excedeu o que costuma suceder nos países da queimar, ainda nos que são citados pelo luxo de precauções, em França, por exemplo, em que se conta, termo médio, com um acidente por cada 200.000 francos de obras.